Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Jeremias, professor de língua portuguesa do Colégio Bassano da Carine, e hoje estou aqui para trazer mais algumas dicas de redação. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coerência e coesão. O que é a coerência? A coerência em um texto, ela representa a parte das ideias. A maneira em que você, enquanto escritor, vai expor as ideias que você tem já montadas para falar sobre determinado assunto. Ao você externalizar o seu pensamento, você deve fazer isso de uma maneira lógica. Como assim? O seu pensamento, o seu texto escrito tem que ter introdução, você tem que iniciar o seu pensamento antes de você dar os seus argumentos ou desenvolvê-lo. Após o seu texto desenvolvido, você tem que encerrar o seu assunto para que quem for ler entenda que você começou, desenvolveu e terminou. Às vezes, nós já iniciamos um texto desenvolvendo sem falarmos para o leitor qual é a nossa opinião, em se tratando de um texto dissertativo argumentativo. Isso é uma falta de coerência. Então, a coerência textual é a maneira em que eu vou montar o meu texto para que ele faça sentido. E ao montar o meu texto, eu tenho que observar, prestar atenção nos significados das palavras, para que as minhas ideias não fiquem confusas. Eu tenho que prestar atenção na gramática, tenho que prestar atenção na função de cada classe gramatical em um texto, para que eu não use de maneira incorreta e a pessoa entenda errado o que eu quero dizer. Eu tenho que prestar muita atenção nas figuras de linguagem que eu vou empregar. Para quê? Para que o sentido que eu quero atribuir ao texto, à minha fala, realmente seja compreendido pelo leitor. E, acima de tudo, eu tenho que montar o meu texto de uma maneira clara. Para quê? Para que a minha comunicação, ou seja, aquilo que eu quero dizer para o leitor, chegue efetivamente para ele e ele entenda. Tá? A coerência textual, então, se refere a isso. Eu escrever um texto lógico, com início, meio e fim, para que as minhas ideias sejam claras, a pessoa que for lê-las consiga acompanhar o meu pensamento e consiga concordar comigo, ou apenas falar, não, ele escreveu muito bem. E ao mesmo tempo, da coerência, eu tenho a coesão. O que é a coesão? Enquanto a coerência pensa no campo das ideias, a coesão ela já vai lá na estrutura do meu texto. A coesão textual, então, são elementos em que eu vou utilizar da língua portuguesa para que a minha ideia seja transmitida de maneira clara. Tá? A coesão é a conexão, ela é a ligação entre os elementos de um texto. Tá? Para quê? Para que a minha sequência lógica faça realmente sentido. E para que eu consiga ter essa propriedade, eu tenho alguns mecanismos de coesão, como, por exemplo, os pronomes. São termos em que eu vou utilizar em um texto para evitar a repetição. Tem outro mecanismo de coesão que são os conectivos, que eu vou ligar as ideias do meu texto para que ela faça sentido. Tá? Eu tenho também a oportunidade de utilizar sinônimos, hiperônimos, palavras polissêmicas, para que eu consiga transmitir a minha ideia de maneira adequada. Eu posso substituir um termo por outro. Esses são os elementos que eu tenho para deixar o meu texto mais claro, mais enxuto, menos cansativo. Este é um texto coeso, um texto em que eu tenho que prestar atenção na pontuação, eu tenho que colocar a vírgula no lugar certo, ponto final no lugar certo, tenho que colocar os meus conectivos de maneira adequada, tenho que usar os meus pronomes nos lugares certos e os pronomes corretos. Tá? Todos esses elementos são elementos de coesão textuais. Então, a dica de redação hoje para vocês é coerência e coesão.
Coerência, parte das ideias. Coesão, parte estrutural do texto. E a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.